Aí, Francisco entrando aí. E aí, Francisco, tudo Boa bem? noite, cara. Porra, mano. Cara, peço desculpa pelo atraso, mas é Tranquilo. que ocorreram tantas coisas aqui nesse domingo, velho. Cara, tu é louco, mano. Acabei de chegar em casa, tive que resolver uns lances, entendeu? Vim correndo aqui, desesperado. Ô, cara, peço desculpas aí pra todo mundo também que tá esperando, tá bom? Bom, Enfim, tô aqui. vamos continuar então o nosso bate-papo desde a da última live, né? Sim, Sobre claro. o cenário poético aqui no Brasil, né? Aqui entre nós, para a gente não ir muito longe. E, bom, primeiro, se você quiser se apresentar aí também, Francisco, para quem está entrando agora, para quem perdeu a live passada, enfim, fala aí, dá a sua Certo. abertura aí. Ótimo. Gente, boa noite, muito obrigado por estarem aqui. Peço desculpas pelo atraso. Isso não é comum comigo, tá? A questão do atraso, mas infelizmente ocorreu. Mas estou aqui, né? Mesmo atrasado, eu sou um cara que estou ali em cima, tá bom? Então agradeço a todos aí pela presença, tá? Sou Francisco Gomes, poeta mesmo, com P maiúsculo, assumido, tá? Porque tenho esse compromisso com a poesia e num viés mateusiano, né? No sentido do Mateus, sou antipoeta também. E a gente vai ver essa questão do porquê desse antipoeta, né? Então, sou poeta e antipoeta, né? Boa noite, muito obrigado pela presença, tá bom? Agradeço demais, sinto o coração de vocês aqui pulsando comigo, porque o lance tem que pulsar, se não pulsar não funciona, mano. É, Poesia tem que pulsar, né? Como dizia o Arnaldo Antunes, o pulso ainda ainda pulsa e continua pulsando, pulsando, né? Então, muito obrigado, sou Francisco Gomes, aqui de Teresina, Piauí, Nordeste, né? É, agora estou lançando meu quinto livro aí pela editora Caravana, né, de poesia, né, também sou músico, né, então é isso, no mais é isso, o que interessa é isso, né. É, Estamos aqui, né, eu e o Matheus, para a gente ter uma discussão bacana, e vocês, né, a discussão não só é entre mim e Matheus, mas entre vocês que estão aí participando. Tiverem perguntas, pode mandar é na isso aí, lata, se pode mandar. discordarem também, manda também, que o lance também é discordar, concordar e construir, né, porque esse é o viés da democracia. Se a gente com, caminhar todo mundo juntinho, bonitinho, cantando alegremente, de bracinhos erguidos, né? Isso aí não é democracia. Democracia sempre vai haver discordância, né? E esse é o lance, né? Discordar para tentar chegar a um consenso, né? Para a gente chegar a uma harmonia, né? Então é isso, tá bom? Então muito obrigado pela presença. Vamos discutir, vamos debater, vamos expor nossas ideias, né? E no mais, é isso mesmo. Vamos lá. Muito boa noite, muito obrigado a todos. Vamos lá, vamos começar. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Melo Machado, Matheus Machado, e eu tenho um canal no YouTube, que é a Biblioteca de Babel, onde eu faço vídeos sobre literatura. É um canal exclusivamente voltado para a literatura. Um pouco antes do Francisco chegar, eu comentei muito, eu comecei a comentar, comecei a falar sobre a questão do romantismo, né? Na live passada, para quem esteve presente, eu falei sobre os maus sintomas que nós herdamos do modernismo, de que hoje em dia, para muita gente, é fácil fazer poesia, porque não tem rima, não tem métrica, não. Então, assim, qualquer coisa parece ser poesia. E hoje eu só fazendo um pequeno comentário, indo um pouco mais além, a ideia romântica dos poetas românticos era o quê? De construir uma poesia com a base das emoções. Wordsworth, poeta inglês, falava sobre uma emoção pungente que pudesse daí criar a poesia, o fazer poético. Não é? E muito dessa coisa da inspiração poética se reforçou muito, teve muita força dentro do movimento romântico, né?
Isso desvirtuou. Então, hoje, nos dias atuais, para muita gente, poesia é só sentimento, é só emoção, sabe? Qualquer dor de cotovelo vira poesia. Né? Então, não é bem assim. Né? Então, houve essa desvirtualização por conta desse ideal romântico, né? Lá atrás, que depois se juntou com o modernismo, né? Essa liberdade que o modernismo veio trazer, criando uma proposta de poesia sem métrica, sem rima, né? E juntando tudo isso no pacote, parece que hoje você não precisa ter nenhuma noção do que é poesia para escrever. A pessoa simplesmente escreve, né, e dá um nome àquilo de poesia e tudo bem. Um dos problemas hoje é a questão eu bato muito na questão da política, né? Daquela poesia muito politizante, não é? Muito politizada, tá? E Partidariamente falando, né? exato, mas é uma coisa que eu gosto de deixar bem claro, é o seguinte: o Charles Baudelaire, ele dizia que todo poeta, ele é um crítico social. Isso é a natureza do poeta, é um crítico social, né? Você veja aí Desidante, Camões, enfim. Todo poeta é um crítico social. Porém, ou você se compromete com a poesia, com o fazer poético, ou você se compromete com a política, com a sua ideologia e, obviamente, com o seu partido. Então, não dá para você escolher as duas coisas. Não dá para fazer as duas coisas. Então, o que eu digo aqui é o seguinte: esse pessoal que começa a se engajar, e eu estou falando até de poetas consagrados, né? Hoje, um poeta, para dar exemplo, para dar nome aos bois, um dos bispos, né, da poesia concreta, ele vem se colocando muito dentro dessa questão partidária, dessa questão política, né? Eu não sei como é que está a produção poética dele hoje, né? Não tem, cara. Não tem, né? Eu também não vejo nada de novo. Na verdade, existe panfleto, né? Então, é o seguinte, porque o cara, desculpa te interromper, Matheus, porque dificilmente é complicado ficar calado nesse sentido, né? Porque assim, a gente não vai citar o nome, mas muita gente vai saber de quem é. Então, do trio, né, que eu prefiro infinitas vezes o Décio Pinhatari, né? Eu também infinitas vezes prefiro o cara pela poeticidade, né? Pela liberdade linguística e tal. Enfim, porém este cara, né? Nada contra a pessoa dele, ele é muito importante para a construção, né? O desenvolvimento da poesia concreta e tal. Enfim, hoje a gente vê que é um cara que está perdido, sabe? Está perdido poeticamente falando. Muita gente vai se sentir mal com isso, porque, quem é o Francisco para estar falando isso? Cara, eu sou apenas o Francisco, né? Como o Mateus é apenas o Mateus, né? E outros são apenas outros, né? A questão a partir do momento em que a gente percebe que o cara perde o compromisso com a linguagem poética, né? Como dizia o Roberto Piva, né? A linguagem poética é a única que pode realmente, de fato, né? Descortinar a realidade, né? A gente ter essa percepção do que de fato está aí, né? Então, esse cara tem um poder, né, sabe, histórico, né, até. E, infelizmente, a gente percebe que na produção dele atual, de vez em quando ele pinga aí algum poema, alguma coisa, a gente percebe que existe um partidarismo muito grande, existe uma ideologia partidária muito grande, e isso, né, não precisa ser um estudioso da poesia em si, né, da teoria literária, para entender e perceber que a poética dele tá se perdendo, né? Está se perdendo, tá meio que solta aí, e a poeticidade, né, na obra dele, né, atual, no que ele vem fazendo e publicando, está realmente sem sentido e sem sentir poético, né? E aí a gente vê que a poesia, né, a gente tem não simplesmente a questão do sentimento, mas um compromisso com a linguagem, né?
né? O compromisso com a imagem, né? Então, a gente percebe que nesse autor, né, que tem uma importância muito grande dentro da poesia, a gente percebe que o trabalho dele atual está dançando, sabe? Dançando, procurando um rumo, sabe? Enfim, né, o Matheus pode falar melhor sobre isso. Bom, a gente está falando aqui do Augusto de Campos, né? O irmão do Haroldo de Campos. E, então vamos dar nome aos bois, vamos dar nome aos bois porque é papo reto aqui. Então, o seguinte aqui, poetas como esse, que já são consagrados, têm se tornado muito políticos. E a arena é o seguinte, ou você se compromete com a poesia, ou você se compromete com a sua ideologia, ou com seu, obviamente, com o seu partido. Tá? E um exemplo que eu acho clássico é o Mayakovsky. Mayakovsky, no início, quando ele começou a fazer a poesia dele até mais panfletária, né, para contribuir com o Partido Comunista, todo aquele movimento de revolução lá na antiga União Soviética, né? Então ele começou a contribuir e tal, até o momento em que o partido começou a sufocá-lo, tá? Obrigando a cada vez mais para que ele escrevesse poemas em favor do partido, em louvor ao partido, né? Como ele não aceitou isso, ele foi descartado, então, pelo Partido Comunista, uma vez que a sua poesia já não servia mais aos interesses do partido. Tá certo? Então, ele é um caso clássico, e isso aconteceu com muitos escritores e artistas, de modo geral, né? Lá na União Soviética. Então era assim, ou você escreve em favor do partido, engrandecendo o partido, ou você é exilado, ou preso e torturado, e geralmente morto. Basta ver a biografia da Anna Akhmatova, uma poeta fantástica. Exatamente. Da época que bom exemplo. Ficou lá na União Soviética, sofreu nas mãos do Stalin, né? Teve marido morto, filho preso, torturado, ela foi perseguida, ela viveu o pão que o diabo amassou lá, porque ela não se rendeu, né? É isso mesmo. Então, o que acontece? E eu não estou aqui falando unicamente de um partido, tá? Eu estou citando o exemplo aqui do Mayakovsky, que é o que me veio à cabeça. Mas o poeta ele não deve se prender a ideologias nesse sentido, porque quando ele se compromete com a política propriamente dita, ele acaba deixando a poesia de lado. E a poesia ela está muito acima disso, ela está muito além disso. Não é? E hoje, falando do Mayakovsky, há registros de que ele se matou justamente por conta disso, porque ele viu que a condição dele era dessa falta de liberdade para se expressar, para escrever, né, o que ele desejava, o que ele sentia como poeta. Isso foi completamente tirado dele. Então ele veio a se matar como o Yesenin, um outro poeta, e tantos outros escritores que muita gente bate palma aí né? Tem o Mayakovsky como um queridinho, e ele foi de fato um grande poeta, né? Tirando esse lado panfletário, que quando o poeta começa a fazer panfleto da poesia, do seu trabalho, então deixa de ser poesia e vira realmente uma Mas ele teve consciência disso, né? Sim, ele teve consciência disso. No final, né? No final da tarde. E para a galera ter ideia... Quando ele foi descartado, o partido começou a criticar ele. Isso, exatamente. Para a galera ter ideia, eu não sou comunista, tá? Essa barba que tem aqui não tem nada a ver com comunismo, Karl Marx. Eu ojerizo esse pessoal, beleza? Não sou de direita, não sou de esquerda, eu sou anarquista. Foda-se a direita e a esquerda, tá? As minhas ideologias, se é que tenho, né? No caminho com isso aí, sabe? Com essa dualidade ridícula aí. Tenho aqui, ó, Mayakovsky tatuado no braço, ó, Liu Bliu, tá? Amo. Isso aqui é justamente a fase em que o Mayakovsky teve a consciência de que a poesia estava além de panfleto, tá? Estava além... Aliás, a poesia está acima de tudo. Não é à toa que existem vários autores que dizem que não sabe se a poesia realmente se situa na arte, na literatura. Por quê? Porque a poesia, né, poiesis, né, é um fazer. Né? Então, ela está além disso tudo. Não no sentido de que é nariz empinado, de que é mais importante que aquilo, mas a poesia,
ela nada mais é do que um sentimento de relação, né? De tradução, de sentimento do ser humano com o mundo, né? Então, Mayakovsky, quando teve essa percepção que estava saturado dessas cobranças e tudo, então a gente percebe ali que ele realmente se tornou um poeta, né? Um poeta, né? Então, claro, ele teve momentos altos e baixos, né? Claro que a linguagem de Mayakovsky foi uma linguagem totalmente de imagens que são inovadoras para a poesia, né? Porém, ele teve momentos baixos, né? Que a partir do momento que ele se rendeu nessa questão do panfleto e tal, mas depois ele teve a consciência disso. E eu concordo com o Matheus nesse sentido que Mayakovsky, a morte dele, o suicídio dele, tem a ver com essa questão de querer fazer aquilo e tá sendo cobrado por um monte de filho da puta aí que não tem nada a ver, sabe? Não sabe o que é de fato arte, não sabe o que é poesia, né? Porque a poesia, a arte, na verdade, ela não tem que ter compromisso com nada, mano. Olha, se você tá aqui acompanhando a gente, perceba isso, tá? A arte, ela nada mais é do que uma criação, né? É um, é um fio condutor, né? É um leitmotiv, né? Ela ajuda a dar sentido para a vida, né? Para a construção cotidiana, entendeu? Como o Goulart falava, né? Quando ele dizia que a arte existe porque a vida não basta, é isso. A poesia é isso também, sabe? Que faz parte da arte, né? Então, o Mayakovsky esteve inserido em todo esse contexto aí, sabe? Como o Matheus falou, em determinado momento ele teve essa percepção de que realmente estava fazendo uma arte panfletária. Claro que todo poeta, eu, Matheus, um outro poeta, tem de início aquela percepção de que a gente pode, de certa forma, mudar o mundo, mas na verdade o mundo não muda, né, cara? A gente tenta mudar ou complementar a mentalidade das pessoas, né? Então Mayakovsky também, não diferente da gente, teve essa concepção na época dele, né? Então, de certa forma, ele se rendeu em um determinado momento ao panfletarismo, né? Porque ele acreditava naquilo, de que aquilo poderia mudar a mentalidade das pessoas, mas também ele teve a percepção de que também isso não ia acontecer, né, cara? Então, Continua. sim, eu quero complementar, né? Então ele acabou que também percebendo que a poesia, no fundo, né, a linguagem poética, seria justamente a desautomatização dos sentidos para a gente cair na real e perceber a realidade, né? Então, todo poeta tem momentos altos e baixos, né? Assim como ele teve, né? E ainda bem que no fim, antes dele cometer o suicídio, a gente começou a perceber nos poemas dele, né? Não resgate, porque o resgate, o pessoal fala muito de resgate, mas o resgate é impossível, cara. Você se aproxima, né? Se aproxima do resgate, né? Então você percebe que ele teve essa percepção e que ele tentou, né, se aproximar desse resgate da poesia, né? Da percepção poética, né? E ele conseguiu sim. Você percebe, se você for ler a fundo a obra do Mayakovsky, você percebe que ele chegou na linguagem a linguagem poética pura, né? Profunda, distante de partidarismo, de panfletarismo, né? Então é mais ou menos isso aí, tá bom? Eu me lembrei, eu não sei se eu comentei isso na live passada, mas eu me lembrei do Gerardo Melo Mourão, nosso poeta aqui, que ele também teve uma vida assim, turbulenta, foi preso, né? Ele era integralista, considerado espião nazista até, e ele conta que o Albert Camus ele veio para o Brasil 3 vezes. Hoje é dia dele, cara. 3 vezes, pois então, eu vou trazer justamente essa história. O Albert Camus veio para o Brasil 3 vezes, e o Geraldo, ele teve relações de amizade com o Camus. E acho que na terceira vez que o Camus veio, o Geraldo ele era envolvido com política, acho que ele foi senador, enfim, ele teve um envolvimento direto com a política. E o Albert Camus, nessa última vez, encontrando com o Gerardo, né,
ele disse para o Gerardo para abandonar a política, né? Abandona a política, né? Nós somos artistas, nós não fazemos a história, nós sofremos a história. Né? É isso aí, isso, cara. Né? Nós sofremos a história, nós não fazemos a história. Então deixa essa merda de política, porque não é para você. Você é um artista, você é um poeta, né? Então, assuma o seu papel de artista, de poeta, e deixa essa porcaria de política, que isso aí vai te corromper. E o que de fato acontece, né? A política, quando o poeta, o artista, ele vai se envolver muito com política, a obra dele fica corrompida. A obra dele fica corrompida porque ele não consegue ver acima da própria ideologia e ele se torna um instrumento, né, da própria ideologia. E segundo a sentença de um escritor alemão, o poeta Hugo von Hofmannsthal, acho que esse é o nome, a pronúncia aqui me perdoe, mas é Hofmannsthal, é o Hugo von Hofmannsthal. Ele diz o seguinte, que nada está na realidade política de um país se não estiver primeiro na sua literatura. Ou seja, a literatura vem antes da política. Claro. Então não adianta ficar querendo falar de política se você não tem nenhuma base do que é literatura, se você não conhece a literatura do seu país, ou os clássicos. Então não adianta querer falar de política, você não vai entender porcaria nenhuma. Não adianta estudar sociologia, política, ciências políticas, enfim. Se você não tiver uma boa base de literatura, tudo isso vai ser em vão, tá? Tudo isso vai ser em vão. Então, é um dos pontos que eu falo muito, que eu bato muito, essa questão da politização dentro da literatura, das artes como um todo, mas como a gente está falando de poesia, então essa politização que eu sou contra e que o cenário atual hoje, né, esse pessoal que se diz poeta, né, seja aqui do Instagram, de outras plataformas, acaba querendo aí, voltando um apelo todo para essa questão da poesia social, da poesia engajada, de vamos mudar o mundo. É a coisa mais cafona que existe, gente acreditar que pode mudar o mundo. Não vai mudar essa porra. Não vai. Você quer mudar, você tem que mudar dentro de você. É você que tem que se transformar. Não adianta você querer mudar os outros, se você não consegue mudar assim mesmo. E essa coisa de querer mudar o mundo, é patológico, tá? Houve aí um tempo, né? Acho que a história, né, nos conta isso, que tínhamos uma ingenuidade, né? Tempos atrás, os antigos poetas, essa ingenuidade de mudar o mundo, isso e aquilo, mas não muda nada. Isso daí esquece, entendeu? E eu pego muito... o Francisco falou sobre a questão da antipoesia. Então, eu venho muito com essa ideia de que o que fazemos hoje, o poeta que é comprometido, na verdade, ele é um antipoeta, porque ele está fora da margem, da grande margem, e não é só uma tendência, é um fenômeno que veio para ficar. Tá? E essa poesia atual, essa chamada poesia atual, de poetas, né, que escreve sem comprometimento, sem conhecimento do que está fazendo, do fazer poético, isso aí tende a aumentar, isso aí tende a ficar ainda maior. E corroborando com a cartilha, né, do politicamente correto. Então, sim, claro. Esse claro. É o cenário da poesia hoje, né, dos poetas politicamente corretos. Então, o poeta, a figura tradicional do poeta é justamente de um outsider. Então, como é que o poeta vai ser politicamente correto? Então, eu sou um antipoeta, entendeu? Então, nesse sentido, eu sou um antipoeta, o que eu faço é antipoesia, porque está fora desse comprometimento com esse cenário aí do que se prega sobre poesia, do que se mostra, né, sobre poesia. Então, esse é o meu ponto, tá? Esse é o meu ponto. E não que eu esteja convencido do que eu faço, muito pelo contrário. Enquanto poeta, eu tenho grandes conflitos sobre o fazer poeta. Tá? E eu nunca estou satisfeito com o que eu faço. Tá? Porque eu sempre estou buscando algo que vai além. Né? E isso exige muito trabalho, exige muito esforço, exige muita coisa aí que... ninguém está afim de passar por isso. Não é legal ser poeta. Não é legal você estar escrevendo. Não é bonitinho. Se eu pudesse me livrar disso, como o Rambo, mas olha só interessante.
O Rimbaud, ele aos 22 anos, ele já tinha encerrado toda a carreira literária, de poesia como poeta. E ele foi fazer o quê? Ele foi para a África, para Traficar armas. fazer comércio com café e depois traficar arma para o rei Menelik. Alguns dizem, aí existem aí as más línguas que dizem que ele também traficava escravos, né? Então, quer dizer, como ele lidou com esses conflitos todos, porque já que ele abandonou a poesia, ele foi lidar com esses conflitos dessa forma, exteriorizando, vivendo assim nas condições mais incrivelmente difíceis. Ele vivia no limite lá na África, né? Ele tinha que vigiar 24 horas por dia por conta de assassinos, de contrabandistas. O clima, tudo corroborava para que ele se ferrasse de mil jeitos possíveis, entendeu? E ele ficou lá, contrabandeou arma, juntou uma grana, ele quis juntar dinheiro, ele quis ficar rico, entendeu? E até que o momento em que ele, por um acidente, ele caiu do cavalo, machucou o joelho e isso gerou um tumor, né? E ele veio a falecer por conta disso. Então, é isso. A questão de você se assumir como poeta ou ter o compromisso com a poesia é isso. Não é engraçado. Cara, não é bonitinho, não é Mar de Rosas. Cara, tem uma coisa que o Leminski falou, né? E depois você começa a pensar sobre o que ele disse, né? Ele diz o seguinte: cara, é fácil você ser poeta aos 16 anos, né? Aos 20 anos e tal. Difícil é você se ver poeta aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, né? E por aí vai. Porque quando você chega na adolescência, todo mundo é poeta, né? Todo mundo é poeta, todo mundo acha bonito, né? Ah, se apaixonei pela menina, vou fazer um poema para ela, né? Enfim, agora você continuar poeta, aí já é uma outra história, né, cara? E você falando aí sobre essa questão do Rimbaud, né? Dele possivelmente ter tentado deixar a poesia de lado, né? Porque, na verdade, a poesia é uma maldição, né? Isso soa até estranho pra gente, né? É uma maldição, né? Mas a poesia é uma maldição, sim, né? É uma maldição porque... Perdão, só para complementar. É uma maldição porque o poeta é aquele que foi tocado pelo dedo de Deus. Claro. Aí se torna marcado. Como Caim foi marcado. Exatamente. E isso não significa, pessoal, que mostra que o poeta seja mais importante que qualquer outra pessoa, não. Não é nessa questão aí. É que você foi apenas o escolhido. E te vira com essa maldição aí, cara. É aquela coisa. Você quer saber se você foi amaldiçoado com relação à poesia? É muito simples. Se você começou a fazer poemas, né, você se questiona. Você tira um dia da sua vida aí e faz o seguinte. Tente se imaginar sem escrever um poema, sem materializar a poesia. Se você conseguir se imaginar, né, sem a poesia, é porque você realmente não foi amaldiçoado, você não é poeta. Né? Porque o poeta, ele vai tentar, eu já fiz isso várias vezes, né, no meu cotidiano, com minha vida, com meu trabalho convencional, né, tentei se imaginar não fazendo poemas, né, e eu não consegui me ver sem isso. Né? Então eu continuo dizendo, né, o que me salva, né, de um possível suicídio, porque eu não suporto, beleza, galera? Não tô bêbado, tá? Eu não suporto a realidade. Viver é muito duro e muito difícil, tá? Conviver com pessoas é muito difícil. Se você diz que é fácil, problema seu, mas não é. Viver a realidade, viver a vida é muito difícil. E para você conseguir, né, esse trunfo, você precisa se apoiar em algo, né? Seja lá no que for. Eu, no meu caso, eu me apoio na poesia, na arte, né? Na música, na escrita. Então eu não consigo me ver sem esses pilares, a música e a poesia. Porque quando eu tento me imaginar sem a poesia, sem a música, né, eu não me imagino como um ser que existe. Né? Então, essa é mais ou menos uma ideia para você perceber se você realmente é poeta ou não.
Isso não significa que o poeta seja mais especial que um padeiro, que um advogado, não é isso, a questão não é essa não, tá? Existem questões aí ocultas em relação a ser poeta, estar poeta, viver a poesia, né? Questões filosóficas, metafísicas, né? O que a gente tenta colocar aqui nessa discussão é pensar, raciocinar sobre a poesia que vem sendo feita, né, que vem sendo materializada agora, nesse momento, nessa galera que está chegando aí. O que a gente percebe, conversando com o Matheus, a gente chegou a uma conclusão que possa estar errada, mas a gente está expondo aqui, né? Então, o que a gente percebe é que essa galera que está fazendo poemas e tal, a gente percebe que um compromisso com a linguagem poética, né, não está sendo trabalhada. Ou seja, o pensar poesia, o pensar na poesia não está realmente de fato acontecendo, né? Existe realmente um compromisso com o texto, né? Que aí a gente está percebendo aí, algumas editoras publicam modinhas, né? A gente percebe nos próprios prêmios literários, a gente percebe que não sabe o que está acontecendo com esse jurado aí, né? Com esse corpo de jurado. Pelo menos eu tenho acompanhado, por exemplo, o Prêmio Jabuti, esses outros prêmios aí, Oceanos e tal, a gente percebe que a galera que é uma tendência, na verdade, né? A gente percebe que o pessoal que está sendo aí os vencedores, né, de prêmios, a gente percebe nessas obras, é que existe um panfletarismo, né? Existe aí uma apelação, né, para o que está acontecendo com esse lance do politicamente correto, né, com esse lance de gênero, né? Toda essa baboseira aí, que na verdade a poesia está acima de tudo isso aí, sabe? A poesia, ela, se você parar para pensar um pouco, deixar de olhar para esse argumento que eu estou falando, que está parecendo até meio pedante, mas não é, galera, não é isso, né? O nosso compromisso aqui com a poesia tem mais a ver com uma questão artística, sabe? Estética. Não é por essa questão panfletária, sabe? Porque o pessoal, não, mas a gente tem que usar a arte e a poesia para humanizar. Claro, cara, a poesia em si, a arte em si já é uma forma de humanização, tá? Mas humanizar em que sentido que vocês querem colocar, né? É aí que entra a questão ideológica, né? A gente percebe que, se a gente for analisar a poesia, desde muito tempo, até os estruturalistas russos aí, a gente vai chegar no momento em que eu abarco, né? Abraço mesmo esse lance que eles falam que um dos principais características da poesia, né, é justamente a desautomatização dos sentidos, né? É uma linguagem que desautomatiza, que te mostra outros horizontes. E aí a gente vai acabar de encontro com a linguagem de William Blake, né? Enfim, mas a gente percebe que hoje essa desautomatização ela não acontece. Na verdade, ela acontece uma automatização, né? É uma automatização coletiva. A gente percebe que a poesia hoje, né? Não falo com todo mundo. Tem muitos autores aí que estão cagando para isso. Eu vou dar um exemplo de um autor foda que vocês precisam conhecer se já não conhecem, né? O próprio Alexei Bueno. Alexei Bueno é um dos poetas da contemporaneidade que tá... Porra, é um poeta, mano. Conheçam, poeta. Posso falar outro também, Moacir Amâncio, né? Que é um poeta. Né? Então, a gente percebe a linguagem, né? A desautomatização dos sentidos. Né? É uma linguagem que vai totalmente contrária a essa linguagem política partidária que hoje é colocada na poesia. Né? Uma linguagem cheia de ordem, né? Que não tem metáfora, que é aquela coisa direta, linguagem denotativa, né? Beleza, pois você pode utilizar essa linguagem, mas a partir do momento que você utiliza isso como regra, né, você acaba aqui perdendo a poeticidade, né? Essa palavra está até chata aqui, né? Poeticidade. Né? Se você perde a poeticidade, meu amigo velho, já não é poesia. Faça outra coisa, faça crônica, escreva um romance, uma novela. Né? Agora, pelo fato de seu texto ter verso, não significa que ele tenha poesia, né?
Ele pode ser um poema, mas poesia ele não tem. Né? Então eu poderia citar aqui, como o Matheus falou, eu poderia dar nome aos bois aqui, mas eu não vou fazer isso não. Não vou fazer isso não, né? Essa discussão é só para vocês terem uma ideia do que realmente acontece no cenário atual. A gente percebe que muito tempo atrás existiam que a galera fazia os manifestos, né? Talvez essa live seja um manifesto. Pode ser que sim. Talvez, né? Mas a gente prefere que seja uma discussão aberta, democrática, que vocês estão aí, né? Joguem aí a ideia de vocês, o que vocês pensam sobre, façam alguma pergunta. Vamos chegar não a um consenso, porque eu acho que é difícil, né, chegar a um consenso quando se trata de poesia e de arte, né, que aí exige mais sentimento, né, e percepções, né, mas o que a gente tenta direcionar nesse momento é essa discussão, chamando para a atenção do que vem sendo produzido atualmente e que muitas editoras têm abarcado, né, porque isso, de certa forma, pela facilidade de absorção, né, do público, né, acaba que sendo tratado como poesia, que na verdade não é. Né? Eu poderia agora falar o nome de uma autora, né, que o que ela faz, ela tem doutorado, tem o Diaba 4 aí, né, e o que ela escreve não é poesia, né, aliás, não é poema. Aliás, é poema porque é em verso, né, mas não tem poesia. Né? Então, eu só espero, né? E espero ou não, tanto faz, né? É que vocês reflitam sobre isso, sobre essa questão da poesia, estudem também os clássicos, tá? Vão atrás do que seja realmente de fato e a percepção poética do que seja poesia, tá bom? E não fique preso nessa galera nova que vem aí achando que tá lacrando, né? Porque eu detesto lacrador, cara. Eu detesto lacrador. Lacrador para mim é uma escória, tá bom? Então, é mais ou menos isso. Para mim, lacrador não faz poesia, não materializa poesia. Lacrador faz outra coisa, discurso, sabe? E discursar é muito fácil, tá bom? Então é mais ou menos isso aí, beleza? E agradeço muito por essas pessoas que estarem aqui, vocês estarem aqui suportando esse papo, porque falar de poesia é muito chato, cara. E tem que ser chato. É como o Roberto Piva dizia, poesia é uma arte minoritária e vai continuar sendo minoritária. Poesia não é esperança porra nenhuma, beleza? Poesia não tem compromisso com nada, apenas com a linguagem e com o sentimento. É isso, beleza? Vai lá, Matheus. Eu vou um pouco mais além no sentido de que, para mim, assim, a minha visão do mundo é que tudo está em processo de queda, então tudo está em processo de perda de conteúdo e qualidade, tá? Sempre. Então, hoje, por exemplo, se você pega a arte pela arte, ou o que se faz hoje dentro do cenário artístico, não só dentro da poesia, mas no contexto geral, tudo isso são movido por revoluções externas, né, ou ideológicas, né? Mais revoltas do que revoluções, né? Que você pegar Então, a ideia de revolução da Hannah Arendt, né? Que é um movimento, a revolução é como se fosse um movimento irrevogável dos astros, né? É mais revolta. Mas é que tá, eu sou muito voltado para a ideia do Michael McClure. Michael Claro, McClure sempre. que a rebeldia ela é um processo interno, é um conflito interno, e que a revolução ela é externalizada, tá? E muito mal canalizada, na maioria das vezes. Então, confundem, né? Confundem, né? E então eu vejo que essas revoluções externas dentro da arte, ou do que se faz hoje de poesia, não passam de instrumentos para aprisionar as mentes, como fazem as instituições, tanto religiosas como políticas, e, Lobotomia. claro, com suas ideologias, né? Então, é justamente isso que a arte vem se tornando desde a modernidade, um instrumento para aprisionar as mentes, ao invés de libertar as mentes. Tá? Exatamente. Tem todo esse contexto aí que entra no político. Mas existe aquele pessoal também que não faz panfletagem nenhuma, mas escreve umas coisas que não, assim, é receitinha de bolo, entendeu?
O que acontece é que esse pessoal novo que está fazendo poesia não tem domínio nenhum de figuras de linguagem. Não sabe o que é uma metáfora. Ou quando sabe, não sabe construir uma metáfora de qualidade. E aí? Entendeu? Cara, eu te Então, pergunto uma coisa, Matheus. Eu te pergunto agora. Eu estou te perguntando. manda Cara, o ver. que é que tu acha? Eu vou mentir, pessoal. Me desculpe aí. Eu sou muito sincero, sabe? E eu não tenho medo desse lance, que a galera tem um medo, né? Porque se eu tivesse medo de participar de live, né, eu não participaria com minha fala resumida e tal. Enfim, o que acontece? Eu não tenho medo dessa parada de seguidor, de like, sabe? Eu nunca tive medo disso, até porque eu uso as redes sociais para divulgar o meu trabalho, assim como eu vejo que o Matheus faz isso também. A Exato. questão e a gente sempre sabe que vai ter alguém que pensa parecido com a gente, que vai concordar ou discordar, né? E isso é muito salutar. Né? O que acontece, Matheus? Ultimamente eu vejo, com esse lance da pandemia, claro, eu até compreendo pela questão financeira, né? A gente vai se reinventando, mas eu vejo que está aparecendo muito curso. Eu não digo nem tanto a questão da assessoria poética, que isso eu acho até interessante. Né? Por exemplo, um cara mais experiente em relação à poesia, conversar com um cara que está iniciando. Eu acho bacana você assessorar alguém e tal, semelhante a um trabalho de um editor. Por exemplo, você está aqui meu editor, o Leonardo Costa Neto, né? Que é um cara jovem, bem mais jovem que eu, deve ter seus 33 anos no máximo, eu tenho 38, né? E o cara que eu tenho o maior apreço, o maior respeito, né? Então, o que acontece? O que eu vejo hoje é o seguinte, está tendo muito cursinho para ser poeta, né? Esse curso para ser poeta é que me vem me angustiando muito. Porra, é preciso de um curso para você se tornar poeta, velho? O que é que tu pensa sobre isso, Matheus? Eu, pelo menos, eu ojerizo, cara. Eu acho isso um pé no saco. Quando eu vejo amigos meus, poetas, falam essa coisa, oficina de poesia, oficina. Cara, eu acho isso o maior babaquice, mano. Isso é forma de tirar dinheiro, velho. De boa. Ou talvez até tenha alguém aqui, um amigo meu, assistindo, esteja aqui na live. Me perdoem, cara, mas eu acho isso a maior babaquice, velho. Oficina para poesia, velho. De boa, velho, de boa. Assim, eu peço respeito com relação à poesia, não a mim, ao Matheus, mas a poesia, velho. Se a oficina for referente a uma assessoria, né, aí é uma outra questão, tá? Como, por exemplo, o meu próprio editor, que é um cara bem mais jovem do que eu, para vocês terem ideia. Um cara acessível, né? Admiro pra caralho, entendeu? Respeito, né? Um cara que deu opiniões que funcionaram muito bem no meu livro, né? Então, eu pergunto para você, e você que está assistindo a gente aqui, o que vocês acham desse lance de oficina para poeta, né? O que é que vocês veem isso? Né? E deixa essa pergunta aqui em aberto para o Matheus. Matheus, fala para nós aí, o que você acha sobre esse lance de oficina para poeta? Porque eu estava vendo a questão de assessoria, eu acho bacana. Eu acho perfeito. Mas a partir do momento que o cara fala, aprenda a ser um poeta extraordinário. Porra, mano. O cara aprender a ser poeta extraordinário com uma oficina de poesia. Então, a oficina de poesia que eu conheço é a vida. A vida é a oficina de poesia, a vida é a escola que ensina. E os mestres, os professores, tem lá os clássicos. Você pega aí desde de Homero, de Dante, de Camões, você pega aí Blake, você pega os poetas modernos, né? T.S. Eliot, você pega uma pancada de gente aqui, Bandeira, Bruno Tolentino, Alexei Bueno, como o Francisco falou. Então, esses são os professores. É com eles que você vai aprender. Tá? Então, é através de muito estudo, mas você não... isso é coisa que você não aprende em escola. Tá? O que você poderia aprender em escola, em determinado curso, é aprender sobre questões formais, de regras, por exemplo, tipos de rima, tipos de métrica, e aí eu acho válido, entendeu? Agora, essa coisa propagandista de se torne um super poeta, isso aí, pô, na boa, né? Não dá, Cara, não dá. cara, tem uma amiga minha, piada. eu não vou citar o nome dela. Ela até tá bem reconhecida aí no mercado e tal. Eu gosto muito dela como pessoa.
Muito, muito mesmo. Sabe o que é gostar dela mesmo? Admiro o trabalho dela. Mas a partir do momento que entrou essa parada de oficina de poesia, sabe? Beleza, muitos alunos aí dela devem ter falado, ah, foi o máximo e tal. Gente, entenda uma coisa. Foi o máximo porque vocês tiveram a preguiça de se abrir para o mundo, cara. De contemplar, sabe? Aquela paisagem que está na frente de vocês. Para o poeta, para a poeta, essa coisa de você ter um curso, né? Uma pessoa que vai abrir a tua mente para você materializar a poesia, né? Isso é ilusão, cara. Você já tem isso contigo, sabe? Como o Matheus falou, é a questão de experienciar a vida, né? É de vivência. Se você não procura viver, ler, contemplar, você não vai ter essa percepção poética da vida, né? Do mundo, dos mundos, né? Então, isso é ilusório, essa questão de chegar um cara aqui porque ele publicou pela uma grande editora, né? E tal, ele chega aí, vai lançar um livro, né? Lançar um curso para a galera, né, de como ser, de ser poeta, de ser o melhor poeta. Cara, isso não existe. O lance de ser poeta é experiência, cara. É como o Roberto, de novo, fala no Piva, né? É como o Roberto Piva falava. Quando nossos poetas vão deixar de ser broxas para serem bruxos, né? Então, quando nossos poetas vão cair na vida? É uma frase tão simples, gente, pelo amor de Deus. Se vocês realmente pretendem estar e ser poetas, é isso, é cair na vida, é experiência. No mais, a questão formal, que é estudar a gramática, como o Goulart passou 1 ano, 2 anos estudando gramática, né? Para você poder subverter a linguagem, subverter na escrita, você precisa conhecer a gramática. Dominar as formas para poder quebrar as claro, formas. Exatamente. Aí vem o Caetano, que fala, entro e saio de todas as estruturas, né? Então, para que exemplos maiores que esses, cara? Vamos parar de ser preguiçoso. Poesia é degrau por degrau, não é cursinho ali, cursinho ali. Talvez você sinta, pô, ela abriu minha mente para isso. Cara, não abriu porra nenhuma, foi só uma questão mesmo simples, né? E óbvia, que você precisava e gostaria de ouvir, entendeu? Vamos analisar. Perceba que nos principais poetas que tem realmente a poeticidade na veia, no sangue, perceba, esses caras nem acadêmicos são, cara. Vou dar um exemplo de um aqui, né? O maranhense, não vou nem falar no Ferreira Goulart porque já é foda, né? Eu vou dar um exemplo aqui do Nauro Machado. Nauro Machado, cara, leiam a poesia, leiam os poemas dele, vocês vão perceber a intensidade, a poeticidade. O cara não tinha nem nível superior, então a galera confunde hoje, né, que tem que ter um nível superior. Eu vou mentir, não. O meu editor, se ele estiver assistindo agora, ele vai ficar chateado comigo, porque a gente conversa às vezes, né? Ele falou assim, como terminar o curso de letras e tal. Respeito, talvez seja importante para a questão, mas, cara, foi justamente no curso de letras que eu percebi que eu não precisava de letras para materializar a poesia, né? A gente pensa na questão, né, de trabalho, do ganhar o pão, né? Mas eu percebi, quando eu li a Poética do Aristóteles, eu já percebi ali naquele diálogo que tem sobre história e poesia, eu percebi ali. Cara, eu não preciso de curso superior. Seguindo aí a tua linhagem, é o seguinte, o problema da academia é que ela engessa também, tá? Ela acaba engessando você. Ainda mais hoje, que não digo toda, assim, mas há sempre as exceções, obviamente, mas no geral, academias de universidades estão tudo corrompidas. Também tudo virou questão política, virou instrumento político. Então, tá uma grande merda. Tá uma grande merda. Agora, de fato, existem aqueles... Mas aí é que tá, né? Falando desse jeito, por exemplo, se você pega poetas aí, o próprio William Blake, hoje eu fiz primeiro o vídeo lá no canal. William Blake, eu assisti, cara, massa. O William Blake, ele nunca foi para a escola, ele aprendeu a ler e escrever com a mãe dele, depois ele, como autodidata, ele se instruiu, e o cara é um monstro, assim, do que ele escreveu. E que a galera, só te interrompendo, Matheus, para a galera entender, a gente aqui não está fazendo apologia a você não estudar isso, não. Exato. É para você perceber as nuances. Muito pelo contrário. Isso. Eu vejo, acredito que o Francisco também, é o seguinte,
O melhor estudo hoje, o mais confiável, é quando você se faz autodidata. É quando você vai na fonte certa, busca as fontes certas, sem ficar dependendo de universidade, de escola, entendeu? Para você enriquecer. Até porque isso não é mostrado em escola. Exatamente. Para você ter ideia... Então, um estudo, sim, é o estudo... É a relação da vivência, você com a vida, e esse estudo como autodidata, para você se instruir, como muitos poetas, né, muitos escritores viveram dessa forma. Agora, só para complementar, aí é que está. Tem aquele cara que, por mais que ele estude, por mais que ele se dedique à poesia, o cara ele não vai conseguir produzir ele não vai conseguir se tornar um poeta. Ele não nasceu para isso. Tem gente, eu não nasci para ser médico, eu não nasci para ser um monte de coisa, tá? Por mais que eu quisesse. E com a poesia, sim, não é todo mundo que nasceu para ser poeta, gente. Vamos colocar isso na cabeça, vamos parar de palhaçada. Não é. E eu sou contra esse pessoal que incentiva a escrever. Porque tem que escrever. Não, você tem que ler. Ler. A coisa básica é ler. A escola deveria incentivar os alunos a ler e não escrever. Esquece o negócio de escrever. Tá? Escreve o que tiver que escrever ali para fazer exercício, para praticar a linguagem, mas esquece o negócio de escrever para fazer livro. Esquece isso. Você tem que ler. Você tem que ler os clássicos, você tem que ler tanto os antigos quanto os modernos, você tem que ler crítica literária, se alimentar de literatura. Aí sim, tá? Então, agora, tem gente que tinha tudo para não ser poeta, o cara é um monstro, entendeu? E tem aquelas pessoas que, por mais que tenta ser, não é para todo mundo. A poesia é para todos, mas nem todos são nasceram para escrever poesia ou para ser poeta. Tá? Então, e não é elitismo, isso não é uma realidade. As coisas são assim no mundo. Cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu papel, né? E a importância de cada um é que deve ser entendido. Então, o papel do médico, o papel do cientista, o papel do padeiro, seja de quem for. Né? Imagina só se esses papéis deixassem de existir, como é que ia ser um caos? A sociedade só pode se organizar mais ou menos dentro desses papéis, entendeu? E o poeta, na verdade, o que é o poeta nessa história toda? O poeta, ele é o bufão, ele é o louco, ele é o bobo da corte, que é o único que consegue ver a nudez do rei. E mostra para todo mundo, o rei e aí todo mundo enxerga. Como diz o Pound, né, cara? É a antena da raça, né? Agora, se o poeta, como bobo da corte, não consegue ver a nudez do rei e concorda tudo que o rei fala, como é que ele vai avisar o resto que o rei está nu? Por quê? Porque ele já se apossou aí da ideologia, já se vendeu, né? Ele já se vendeu. Então, esquece isso. Né? Então tem todo esse contexto. Então, honestamente, nem todo mundo nasceu para poesia, para fazer poesia, para ser poeta. É isso mesmo. Que as pessoas... Se eu fosse escolher hoje, sabe o que eu queria? Matheus, você queria ser poeta hoje? Não, eu não queria. Sinceramente, honestamente, não. O que você queria ser? Eu queria ser um sniper fudido, assim, o cara assim, que tenha técnicas de sniper. Isso que eu queria ser. Mas eu não nasci para isso. Mas se fosse perguntar, se me desse uma chance hoje, eu gostaria de ter sido um sniper e não um poeta. Entendeu? É isso mesmo. É como eu falo, eu gostaria de ter sido um gari, mas não consegui, cara. Eu queria ter sido um gari. Eu adoro limpar o lixo da humanidade, mas infelizmente... eu tô falando sério. Eu fui aqui na Assembleia daqui pedir emprego pra gari, os caras não me deram, porque disseram que era puto. Vai te lascar. O poeta é uma espécie de gari. Ele se fosse um animal, seria como o jaburu lá do Pantanal, que se alimenta de lixo, né? E ele acaba mantendo a limpeza das matas do Pantanal. Então, porque o pessoal não entende, cara. Metaforicamente, o poeta é o jardineiro, que tem de enfiar a mão na terra, mexer, cavocar, para poder preparar a terra para plantar a semente e assim por diante. Francisco, estamos terminando aqui, falta 20 segundos, sei lá. É o que estão anunciando aqui para mim. Quantos minutos? 15 minutos, não, segundos, tá para acabar. Puta merda, bora ler um poema aí, cara. Não vai dar tempo. Não vai, rapaz. Cara, tem até